Boa noite, Alexandre. Boa noite, Tudo em Tiago. paz? Tá Tudo me bom ouvindo aí por bem? aí? Tranquilo, Paz, tudo em paz. graças a Começar hoje Deus. segue a pauta falando um tema show de bola, né? Tema muito Gosto importante, demais. muito atual. É minha E, praia. Alexandre, só um esquente aqui enquanto o pessoal vai entrando. Sabe o que foi que eu estava analisando? Sim, Que hoje apareceu a primeira live sobre esse tema nosso, as MRs. Entendeu? Hoje pela manhã saiu a primeira live sobre esse tema. O pessoal falando sobre inadimplência, portaria, Covid, né, decretos. E hoje que saiu o primeiro tema sobre NRs, né? que E bom, suas né? atualizações. E daí agora já estava pensando, eu disse, cara, vou ser o primeiro a comentar isso, ó. Mas show de bola. Quem comentou isso foi o Aí, Daniel, do Papo Condominial, com o puxar o Alexandre. seu tapete, então. Não, não, não. Não. Eu só não fui a cereja, né? Eu só não tive a cereja. Mas já está sendo o segundo, já está de bom tamanho, né? O importante é estar no, no pódio, né? Pois é. Em Maceió é o primeiro, mas em Maceió é o primeiro, né? E Marcel é o primeiro. Ó, pessoal, a Então, turma tá que entrando, beleza. tá? André, Nex Auditoria aqui, Recife, já tá junto, já tá dizendo que tá anotando tudo. Né? Ele participou de manhã, lá com o Alexandre, lá da VIL de Aracaju. Que ótimo. Já está aí, quero Pessoal, mandar um vamos lá, abraço aí vamos para minha começar. esposa. Mandar um Sua abraço aí para minha esposa? esposa, Geisa, tá aí. Mariana, minha filha, direto de Brasília. Está aqui Oh, contigo. tá sendo bem representado aqui, né? Ah, Ó, sim, pessoal, com vou puxar certeza. bem aqui, tá? Do teu pai, Mariana. Alexandre, vamos começar, tá? Vamos? O nosso tema de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre as NRs, tá? As normas regulamentadoras. Algumas de suma importância para a realidade dos condomínios, né? Muito importante para que o síndico, o gestor, tenha conhecimento, não é isso, Alexandre? E Isso. uma coisa que eu estava até comentando, não precisa o síndico, tá? O gestor, ele conhecer tudo na ponta da língua, não precisa o síndico, o gestor, ele executar o projeto, né, de segurança. Mas só que ele precisa ter um conhecimento básico para saber até como conversar e o que cobrar. Não é isso, Alexandre? Com certeza. Pessoal, o Alexandre Sobral, tá? Ele é engenheiro mecânico, pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, não é isso? E nas Isso. horas vagas ele é esposo, né? Ele é pai, ele é E síndico síndico? profissional, tá? E Ele é síndico síndico? profissional. Então, ninguém melhor para conhecer de segurança, né? E conhecer as dores do síndico, né, Alexandre? Então, Com toca a bola certeza. aí, me fala um pouco de segurança, dessas expertises, para a gente começar o bate-papo. Então, deixa eu me apresentar primeiro, né? Você já me apresentou. Meu nome é Alexandre Sobral, eu sou paraibano, radicado aqui em Maceió já desde 86, então hoje eu sou mais alagoano do que paraibano. Hoje eu tenho duas cidades que moram no coração, né? Campina Grande e Maceió. Então, quando eu vim Show. trabalhar aqui, sou engenheiro mecânico e vim trabalhar aqui na área de fertilizantes. Tá? Foi meu primeiro emprego aqui em fábrica de fertilizante. Depois fui trabalhar, trabalhei e até hoje trabalho com o setor de petróleo, né? Os inflamáveis, combustíveis inflamáveis. E há uns 5 anos eu comecei a conhecer condomínio. Aí fui me apaixonando pelo tema, né? Não só na área de segurança de trabalho, mas na área também que a gente também trabalha um projeto de combate a incêndio. E chegou a hora de ser meio que obrigado a ser síndico aqui do prédio que eu moro. E eu digo, vou enfrentar esse negócio e o negócio uniu o útil ao agradável, né? É Então, um hoje eu agradável. acho que o Cupido me
me flechou aí pela essa área condominial. Então, Daniel, as normas regulamentadoras, o que é que acontece? Daniel é papo condominial, é meu parceiro. Ô, Tiago, desculpa. Tanta live que você me coloca para assistir do Daniel, que já está o nome do Daniel aqui na cabeça. Desculpa, Tiago. Então, Tiago, norma regulamentadora, às vezes a gente imagina que tem que ser uma super indústria, uma super empresa para poder cumprir as normas regulamentadoras. E não é assim, né? Norma regulamentadora, a empresa que tiver um único funcionário, basta até um, ela já é obrigada a ter algumas normas vigentes, tá? Então, assim, na sequência, eu listei mais ou menos algumas normas que a gente poderia, ou pode, ou deve aplicar em condomínio. Algumas eu vou falar, de repente o pessoal nem vai conhecer, porque as conhecidas são PPRA, PCMSO e, às vezes, a CIPA. Não é verdade? Eu diria que uma norma hoje... 795, exatamente. Eu diria que uma das coisas mais importantes que pouquíssimas pessoas fazem está lá na norma NR1, nas disposições iniciais. É o que a gente chama de ordem de serviço. Alexandre, antes da gente entrar nas NRs propriamente ditas, né? Sim. Eu queria, vamos desmistificar a questão das normas regulamentadoras, né? As NRs, das NBRs, né? Que são duas coisas totalmente distintas, né? Totalmente diferentes. As NBRs, geralmente elas são emitidas pelo órgão ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. São normas técnicas, certo? Não tem força de lei, tá? Mas são obrigatórias, ok? Diferentemente das NRs. As NRs têm força de lei. As NRs nasceram através da CLT, né? A Lei 6.514, lá de 97, nós estamos falando uma coisa de praticamente o quê? 97, 77, de 77, nós estamos falando em 43 anos, né? Logo em seguida, em 78, vieram as NRs, tá? Através da portaria 3.214. Então, elas têm força de lei. Então, tá, a gente diz que a NBR, ela é uma recomendação, mas ela é obrigatória, ela não deixa de ser obrigatória. Na nossa área de condomínio, está muito em pauta duas NBRs praticamente novas, vamos dizer assim. A 16.282, né, da agora há pouco. Esse é do morador, né? Acho que 2012, reforma de unidades, e uma que tem agora de maio, né? A 16.747, inspeção predial, certo? Mas aí a gente tem que segui-las, ok? Então, a 16.280, a 16.280, ela fala da responsabilidade do proprietário nas alterações, tanto na área comum, né, como na área privada. Na área privada. E não exime de jeito nenhum a responsabilidade do síndico, mesmo sendo na área privada, de ter o acompanhamento de obra. O síndico, necessariamente, ele não pode, não deve ser, não tem a obrigação de ser um técnico, de ser um engenheiro. Mas ele pode, de repente, contratar alguém que faça também esse acompanhamento com ele. Me corrija, tá? Me corrija. A questão da NBR, ela é regida pela ABNT, não é isso? Que são aquela que está na faculdade. Vamos fazer um trabalho pelas normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Exatamente. Então, ela está ali para lhe dar uma doutrina, para lhe dar uma linha e você ter um modelo padrão, né? Que se a gente segue, a gente tem um padrão bem eficaz, né? Se bem que, se o condomínio for comprar, porque essas normas, pessoal, é vendida, se o condomínio for comprar todas as NBRs, estoura 30, 40 mil reais brincando, né? E daí já entra para
NRs, que são as normas regulamentadoras, né, linkadas ao Ministério do Trabalho, que fala de saúde e segurança dos funcionários, das pessoas, né, dos trabalhadores, né, ligado na CLT. Porque elas foram montadas em cima da CLT entre o artigo 154 a 201, certo? Então, está dentro desses artigos, tiraram da CLT, da lei, e fizeram a portaria. Então, todas essas normas, elas regem a parte de saúde e segurança do trabalho, o que a gente chama de gestão em SST. Que a gente tem escutado algumas lives, acompanhado algumas coisas, Daniel, e a gente tem, desculpa, Tiago, a gente tem visto que o cerco está fechando, né? O cerco está fechando. Então, eu diria hoje que é importantíssimo um condomínio, um síndico, uma gestão condominial, ela ter sempre ao lado uma gestão de SST, Saúde e Segurança do Trabalho, uma gestão advogados, né? História jurídica. Profissionais especialistas, né? Profissionais especialistas. Profissionais especialistas. Eu costumo dizer... engenheiros, porque hoje nós temos... Quando eu digo hoje, são coisas antigas, mas que está vendo à tona agora. Né? Nós temos aí, está em alta também, a inspeção predial. Quantos condomínios nossos não têm o laudo de inspeção predial? E hoje é essencial. Nós temos uma lei municipal que escalona a idade dos edifícios, chegando a ser, né, 3 ou 2 anos, dependendo da idade. Aqui em Maceió, né, que já está em vigor, né? Mas está em vigor para os prédios públicos. Já está começando nos condomínios? Já está vigorando nos condomínios? Os prédios privados também. E vale salientar que essa lei de Maceió, ela é assim, bem mais radical do que as leis que tem aí em outras cidades do Brasil. Ela é bem mais, entendeu? Então, ela realmente, nesse aspecto, ela protege muito mais a nossa edificação. Tá? Vamos só dar uma pincelada aqui. Eu costumo dizer que não cabe mais amadorismo, né? Então isso já está virando um clichê para mim. Condomínio não cabe mais amadorismo, né? A partir do momento que o morador, né, o condomínio levanta a mão ali, se candidata ao cargo de síndico, ele já tem que apertar o F5 e se atualizar. Não cabe mais desconhecimento de causa. Então, se ele não, como eu disse no início, ele não precisa saber tudo, mas ele precisa ter uma boa base para saber o que é que vai conversar, né, o que vai cobrar. Então, se resguardar de profissionais especialistas, advogados, engenheiros, né, contadores, tudo que ele precisa, engenheiros. E agora, Alexandre, nada mais justo do que o técnico, um profissional de segurança do trabalho ali, porque com essa alteração da norma, né, para a PGR, que foi mexida agora em março, né? Sim. Então, a cobrança desses programas vai ser bem mais atuante, vai ser muito mais cobrado. Então, agora, nada mais justo do que ter esse profissional, tá? Na despesa ordinária, sim, do condomínio, que é uma prática, um trabalho de segurança, né? Um cuidado com os funcionários. Eu que sou um defensor ferrenho dos direitos trabalhistas, né? Eu não dou margem para a empresa, para condomínio, que tenta ali ganhar algum tipo de vantagem em cima da prestação de serviço do condomínio. Né? Então, assim, ele trabalhou, ele tem direito, é saúde, é uma responsabilidade nossa como contratante. Mas vamos lá, vamos partir para o que interessa. Vamos começar pela NR5. Vamos lá. NR5. Nós temos CIPA. Às vezes, o que é que acontece? Os condomínios, eles são obrigados a instituir CIPA a partir de 51 funcionários, tá? Então, eu acho que, na realidade, em Maceió, a gente não tem essa realidade de um condomínio ter mais de 50 funcionários, tá? Então, o pessoal, quando fala 51 funcionários, não tenho nada a ver com CIPA. Tem sim, tem. A lei, a norma,
05. Alexandre, muitos síndicos vão achar que somos doidos, tá? Muitos síndicos vão achar que somos doidos por estar falando isso. Mas cabe conhecimento, cabe o síndico que vai nos taxar como doido, pesquisar e se buscar profissionais, né, especialistas na área. Vai lá, 50 funcionários, o que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho 50, o que é que eu tenho que fazer? Aí você tem que ter um rapazinho que a gente chama designado da CIPA. Às vezes, existe um bloqueio, porque o empregador, ele tem aquela ideia de dizer, eu tenho um cara da CIPA, esse cara vai ter estabilidade de emprego. Não, não vai ter. O designado, o nome já está dizendo, o designado, o empregador é quem vai designar aquele funcionário para ser o designado da CIPA do prédio. Agora, tudo que a gente fala em segurança de trabalho, Tiago, é importantíssimo a gente saber que é muito válido, agora a gente tem que capacitar esse povo. Tá? Certo. Não adianta simplesmente chegar e determinar e não capacitar ninguém. Tem que capacitar. Hoje em Maceió, acredito que em outros lugares do Brasil também, a ideia da portaria remota está muito forte. Então, no meu prédio, por exemplo, o prédio que eu moro, há 2 anos atrás, nós tínhamos 5 funcionários, 4 porteiros, aquela quantidade de funcionário padrão, e um zelador, ou serviços, o que seja. E hoje nós só temos essa pessoa do zelador. Essa pessoa, ela é o designado da CIPA. Ela tem que ser treinada todos os anos. Tá? Qual é a carga horária do treinamento? A norma diz que são 20 horas. Mas o que a gente vê realmente é que vamos fazer de 6 horas, vamos fazer de 4 horas, vamos fazer de 8 horas, eu não tenho como deixar meu funcionário 3 dias parado, e por aí vai. Mas existe e tem que ter. Você tem ideia? A norma, eu andei pesquisando alguns KNAI. KNAI, para quem não sabe, é a Classificação Nacional da Atividade Econômica, tá? Todo CNPJ tem, toda empresa tem seu KNAI. Então, o primeiro ponto aonde a gente vai pesquisar, qualquer que seja a empresa, é o KNAI. Porque o KNAI vai me dar o grau de risco daquela atividade. Ainda voltando à CIPA, Tiago, olha uma coisa que, ao meu ver, é meio divergente. Nós estamos falando de condomínio. Se você for no anexo 1, no quadro 1 da NR5 da CIPA, o condomínio vai estar lá classificado como grau de risco 2, certo? E a administradora está classificada como grau de risco 1. Quer dizer, mesmo se você não conhece, quem tem um grau de risco 2 é maior do que o grau de risco 1. Entende-se que ali tem mais risco. E é verdade. Tá? Então, ainda dentro da CIPA, o condomínio ele está dentro do grupo C35. Esse C35 ele vai me dizer que, a partir de 51 funcionários, eu vou ter que ter CIPA. Já a administradora, ela está classificada dentro do grupo C29. O C29 vai dizer que só precisa ter CIPA a partir de 301 funcionários. Só que o que a gente vê hoje na realidade? Alguns prédios que os funcionários são das administradoras, não é verdade? Certo. Não é verdade? Então, verdade. De repente, as normas, eu imagino que vai também ter mudança na NR5 da CIPA, porque lá no início, a administradora de condomínio, ela foi constituída para administrar, talvez, contabilmente o negócio.
O pessoal ficava dentro do escritório. Então, realmente, isso aí é um grau de risco 1. Só que hoje nós temos administradora que tem 200, 300 funcionários trabalhando em condomínio. Não é verdade? É verdade. Pessoal, pois não, só lembrando que essa questão de CIPA, a gente vem falando sobre que é uma comissão permanente, né, de prevenção de acidentes. Então, a gente está falando aqui do direito do funcionário. Né? É obrigação nossa, como contratantes, zelar pela saúde e segurança do funcionário. Tá? Alexandre, essa situação de administradora fazer a parte interna do condomínio e ela terceirizar também a mão de obra, só acontece aqui em Maceió. É verdade? Não acontecem. Eu, pelo menos, eu não conheço outro estado que tenha essa modalidade de trabalho. Normalmente, a administradora faz a parte administrativa, a contábil, a folha de funcionários, tá? E uma outra empresa, normalmente chamada como terceirizada, é responsável pela folha, né, e essa locação de mão de obra, tá? Que tem até uns adendos na reformulação da lei trabalhista, tá? Uma série de coisinhas que tem. Então, essa modalidade só funciona aqui. Vai lá. Eu não sabia realmente. Então, a CIPA, aí, administradora, o que é que eu recomendo? A norma não fala absolutamente nada. A norma diz, é muito clara, a partir de 301 funcionários da administradora, no KNAI da administradora, você vai ter que ter CIPA. Se tiver menos que isso, você vai ter um designado. Se você tiver 299 funcionários, você vai ter um designado. O condomínio que tiver um funcionário, que é o meu caso, a minha zeladora aqui no prédio é funcionária do prédio, ela também é designada. Tá? Então, repetindo, não vai estar essa exigência na norma. Mas, o que é que eu oriento? Quando a administradora fizer o PPRA e o PCMSO dela, tá? O PPRA e PCMSO são documentos, são programas que têm que estar dentro do estabelecimento. Mas veja, a administradora está lá no centro da cidade, no prédio comercial, e os funcionários estão trabalhando aqui nas portarias dos prédios da Ponta Verde. Então, o que é que eu recomendo? Na hora que fizer o PPRA e o PCMSO, listrar, sabe, Tiago, botar uma lista nesses programas de todos os empreendimentos que aquela administradora administra. Isso é uma recomendação, uma sugestão, não está na norma, tá? Ok. O Lucas está falando aí que em Recife tem. Lucas, é uma grande maioria ou é um número reduzido dessa modalidade de trabalho? Porque aí eu não conheci, não sei se são as maiores que fazem esse tipo de trabalho, mas a grande maioria não, era separado. Mas, Alexandre, aí eu lhe pergunto, a gente está falando para o síndico, né? Isso. No caso que ele tem um condomínio com a sua mão de obra terceirizada, certo? A sua mão de obra terceirizada. É dever dele cobrar isso da administradora, porque o condomínio ele não vai ser fiscalizado a curto prazo. O condomínio só é intimado, basicamente, ele só é instigado quando o funcionário faz uma demanda trabalhista contra essa prestadora de serviço, essa administradora, e vai o condomínio junto, né? Então, daí que vai para a Justiça do Trabalho, e isso aí são abordados esses temas, como desvio de função, insalubridades, né, que alguns pagam e tal. Então, cabe ao síndico essa situação, uma cobrança nesse sentido? Eu, sendo síndico de uma administradora que tivesse a mão de obra terceirizada aqui, eu ia querer o seguinte, e é minha sugestão. Eu quero uma cópia do PPRA e do PCMSO e quero um designado da CIPA no meu prédio. Uma pessoa treinada como designado da CIPA no meu prédio. Mas seria daqueles funcionários locados no condomínio ou dos funcionários do administrativo? Porque o PCMSO é do local, né?
é locado no condomínio. O designado da CIPA, ele não está prestando serviço no seu condomínio? Isso. Quer ver uma função do designado da CIPA, que a gente pouco escuta falar? Mapa de risco. Mapa de risco é uma coisa importantíssima. Que daí o mapa de risco ele faz parte do PCMSO, ou é da CIPA? Não, o mapa de risco é a atribuição do cipeiro, é aonde tem CIPA. Esse cara é quem vai fazer o mapa de risco. Não tendo a CIPA, passa a responsabilidade para o designado da CIPA, que toda empresa que tenha um funcionário, pelo menos um, é obrigada a esse um ser designado da CIPA. Esse cara tem que receber um treinamento de designado da CIPA e ele tem que saber fazer o mapa de risco. Entendeu? Tem que ser capacitado realmente, né? Beleza. Tem que ser. Essa capacitação é anual, como eu já lhe falei, 20 horas. Na teoria. Legal. Na prática não é bem assim, não. E daí tem uma série de coisas, de vantagens, né? Isso aí vai para, não sei se cada condomínio, número de funcionários que você já falou, mas só que o cipeiro, ele tem uma vantagemzinha, né? De ter uma estabilidade, né? Tem uma diferença também para o cipeiro quando ele tem uma estabilidade. Digamos que um condomínio tenha 51 funcionários, ele vai ter que constituir CIPA, tá? Então, vão ser eleitos 2 funcionários para a CIPA, onde a gente chama um de efetivo e o outro suplente, mas a CIPA serão formados por 4 pessoas. Porque quando os funcionários elegem uma quantidade de CIPA, o empregador também coloca aquela mesma quantidade dos indicados dele. Os indicados do empregador não têm estabilidade. Os que foram eleitos em votação através dos outros funcionários, esses sim têm estabilidade, pode ser prorrogado por mais um ano o mandato dele, e acabado o mandato dele, ele ainda tem um ano de estabilidade. Legal. Assim. Tem uma turma bacana aqui, ó, Sérgio Craveiro, presidente da CONASE, nosso parceiro aqui, dando um suporte muito grande para os síndicos aqui de Maceió. Síndico proativo, Lucas, Alberto da Live Portaria Remota. Temos aqui também a Flávia, Diogo, show de bola. Alexandre, vamos avançar para a questão da NR6. A NR6 trata de quê? NR6 é EPI, né? Isso. Então, NR6 a gente vai tratar de EPI. Então, o que é que adianta? Mais uma vez, EPI. Não adianta a gente dar nenhum passo dentro do SST, da Gestão de Segurança do Trabalho, sem fazer treinamento. Tá? Sem saber o que é que tem que usar, né? Exatamente. Então, esse EPI, aonde é que ele vai ser determinado? Vai ser determinado na hora que você levanta os riscos através do PPRA. O PPRA está lá para a gente levantar os riscos. Se fala muito do PPRA, só adiantando um pouquinho, eu sei que você vai tocar nesse assunto mais na frente, mas a gente diz que um bom PPRA, e como dizem que engenheiro de segurança gosta da tal letrinha sopinha de letras, né? Um bom PPRA tem que ter um ARAC, que é outra sopinha de letra. O que é o ARAC? São as etapas: antecipação, reconhecimento, avaliação e medidas de controle. Então, tudo isso a gente levanta. Em cima disso aí, a gente vai levantar os EPIs. Lembrando, Tiago, que antes de EPI, a gente tem que ter a cultura de começar a usar o EPC. Tá? O EPC, que é o quê? Equipamento de proteção coletiva. Tá? Obviamente, às vezes, por exemplo, EPC se usa muito em lugares, indústria, fábrica, de ruído. Aí você vai lá, faz uma cabine, abafa o ruído, resolveu a situação.
ou minimizou a situação, tá? Então, voltando à EPI, o que é que eu poderia dizer para os síndicos ficarem aí atentos à EPI? EPI é obrigado a você doar o EPI ao seu funcionário, tá? Gratuitamente, ele é grátis, não tem cobrança disso. Agora, uma coisa importantíssima que poucas pessoas fazem, anota, faz o recibo de comprovação que você está entregando aquele EPI. Ó, você me chamou tanto de Daniel, ó, entrou aí Daniel, papo condominial, vai dar um abraço logo no Daniel. Um abraço, Daniel. Você, rapaz, é um cara que eu acompanho suas lives direto. Eu quero dar saudações condominiais, isso aí. Eu quero dar um abraço aqui também. Algumas pessoas passaram aqui rapidinho, viu, Tiago? Meu filho, Pedro Sobral, que está em Brasília, está aí também ligado. Algumas primas aí de Campina Grande, uns amigos aqui de Maceió. Estamos aí. E agora entrou sua amada. Entrou, rapaz. Essa mulher é braba, viu? Alexandre, quando o funcionário ele é registrado pelo CNPJ do condomínio, essa responsabilidade, essa obrigatoriedade é do síndico fornecer os equipamentos. Quando ele é terceirizado, essa responsabilidade passa a ser da empresa que é a mantenedora dele, não é isso? Certo. Agora, eu ressalvo uma coisa. O síndico esteja com essa documentação em mão, sabe, Tiago? Porque eu sendo... Estou te falando, aqui eu tenho um zelador que é funcionário nosso do prédio. Eu não tenho essa preocupação, e tudo é comigo. Então eu faço tudo, essa parte aí. Mas eu sendo o síndico do prédio de uma terceirizada, eu ia querer toda essa papelada de gestão de segurança de trabalho na minha mão. E essa entrega desse EPI, Alexandre, o pulo do gato é que ela seja sempre protocolada. Sim, você as tem botas, os óculos, luva, capa de chuva, né? A gente aqui é pego que o pessoal só deixa para providenciar a capa de chuva no inverno. Pois é. Agora, né, com a história do Covid, foi um monte de gente atrás de luva, coisa e tal, onde o zelador já tem que usar luva sempre, não é agora, é de sempre. Show de bola. Alexandre, eu vou pular o 7 e vou cair logo no 9, porque o 9 está linkado com o PGR em cima dessas alterações. Isso. Vamos entrar então na NR9. Me fale sobre a NR9, o tal do PPRA. PPRA, mais uma sopinha de letrinha aí, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Às vezes as pessoas confundem, não, mas o meu estabelecimento não tem risco ambiental, eu não estou fazendo risco nenhum ao ambiente. Não é esse risco ambiental, é o ambiente trazendo risco ao seu trabalhador, tá? Apesar de estar lá ambiental, não é ambiental ligado a ambiente, é ligado ao ambiente que está trazendo risco ao trabalhador. Ambiente de trabalho, né? Risco de trabalho. O PPRA, Tiago, ele contempla, basicamente, os 3 riscos, que são os físicos, químicos e biológicos, tá? Eu já tive caso de ser negado pedido para refazer o PPRA porque eu tinha feito referência de risco ergonômico e risco de acidente, onde a norma é clara e diz que o PPRA contempla esses 3 riscos, tá? Físicos, químicos e biológicos, ok? Então, aonde a gente poderia ver alguns riscos desses dentro de um condomínio, né? Risco biológico. Nós temos ali o zelador que vai limpar o banheiro, alguma coisa da piscina. Nós temos também a questão do lixo, do descarte do lixo, que é uma coisa aí que fica uma dúvida. Lá na frente tem direito à insalubridade? Tem, não tem?
qual é o tipo de exposição, qual é o tempo de exposição, qual é o grau de risco. Então, o PPRA, ele contempla esses 3 riscos, tá? E eu vejo em condomínio risco físico, não consigo ver muita coisa de risco físico, tá? De repente, uma guarita, uma portaria que tem um calor muito elevado, que eu acho que não é o caso, até porque aqui no Nordeste ninguém vai aguentar trabalhar dentro desse calor, né? Vai ter uma medida aí que a gente pode ser o quê? Um ar-condicionado, um splitter, né? Então, o splitter, ele passou a ser um EPC. Nesse aspecto, ele passou a ser um EPC, né? E eu só vejo, assim, de condomínio, esses 4. Agora, dos 3 riscos de PPRA. Então, e outras empresas e outros ramos de negócios. Onde em condomínio eu vejo muito mais acentuado o risco ergonômico e o risco de acidente. E não contempla no PPRA de hoje. A partir de março, onde teremos o PGR, vai contemplar todo esse tipo de risco. Tá? Fale um pouco dessa atualização, tá? Dessa normativa do PPRA para PGR. Eu acho que você já falou um pouco dos riscos do atual PPRA e o que vai englobar o PGR, né, a amplitude que ele vai se tomar para os condomínios. O PGR, na realidade, ele já está aprovado, mas ele vai entrar em vigor a partir de março, né? Salvo engano, 21 de março de 2021, né? Mas, assim, a gente já está trabalhando em cima dele também para ir se adequando em cima dele. O PGR, ele vai ser um programa muito mais amplo, tá? Porque já está dizendo programa de gerenciamento de riscos. Então, quando ele fala riscos, são todos os riscos, tá? Então, vai continuar tendo lá o risco físico, o químico, o biológico, vai entrar o ergonômico, vai entrar o de acidente. E temos outros riscos, né? Então, por exemplo, subestação. Subestação é um lugar que a gente tem que levantar risco, né? O grupo gerador são lugares que a gente tem que levantar risco. A casa de bomba lá da piscina, que depois eu quero até tocar nesse assunto mais na frente um pouquinho, tudo isso vai ter risco. E o PGR, ele vem mais completo, Tiago. Porque é o seguinte, o PPRA, na realidade, ele é um programa que eu acho que ele está meio que obsoleto, na minha opinião, e ele é meio que estático, tá? Da seguinte forma, não poderia nem falar isso aqui, mas eu vou dizer, mas tem a galera do tal do copiou-colou, né? Então, meu prédio parece... Não, pode falar mesmo, pode falar mesmo. É o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Todo ano vai lá e faz a mesma coisa e não tem nenhum trabalho para adequação de redução de risco, né? Pode falar. Então, o nego vai dizer, teu prédio tem quantos andares, o que é que tem, coisa e tal, ele faz... Eu vejo na internet o cara vendendo PPRA, cara. PPRA vendendo de outro estado para qualquer empresa em qualquer lugar do Brasil, quer dizer. Então, um PPRA que não tem uma visita de um profissional capacitado... Eu vou pegar sua fala e vou fazer uma ponte em um assunto um pouco mais polêmico, tá? Você falou que tem profissional vendendo PPRA de outro estado. E se eu lhe falar que a gente encontra engenheiros assim vendendo ART? E se eu lhe falar que a gente já encontra ART falsificada? E o síndico, ele não está nem preocupado com essas coisas, Alexandre. Ele não se dá o trabalho de pesquisar, de saber quem ele está contratando, por que ele está contratando. Ele acha que ele tem que comprar um papel e colocar lá numa pastinha para dizer que tem. Finge que tem e finge que paga. Rapidinho, Tiago, sobre essa história aí de venda de... Você está vendo que eu gosto de polemizar? Venda de ART, eu tive um problema com SPDA. Eu fui fazer um SPDA em determinado lugar, e no fundo, para encurtar a conversa, senão a gente vai levar a noite toda, eu
concluí que a RT foi comprada, na realidade. Só que a gente tem que botar na cabeça, gente, que a primeira coisa que a gente tem que ver é a segurança da saúde. No caso de um SPDA da vida, eu não estou falando só nos meus funcionários, eu estou falando em todos os condôminos do prédio. Está entendendo? Então, tem coisas. Uma coisa é você estar kits com a legislação. O que é o kit com a legislação? É o teu programa. É o PPRA, é a RT, né? É o certificado da brigada de incêndio. Você está kits com a legislação, porque você tem o papel. Agora, esse povo foi treinado, esse povo está apto, esse povo está capacitado. Olha o Alberto dizendo que já viu um PPRA com informações de outro condomínio. Mas, com certeza, com certeza. Tá? Então, Continuo? Pode continuar. No PGR, vai haver algumas mudanças. Umas não, vão haver várias mudanças, tá? E assim, nós vamos ter documentação, nós vamos ter inventário de risco, nós vamos ter uma matriz mostrando todo esse gerenciamento de risco. E é uma coisa dinâmica, porque o meu prédio é diferente do seu, Thiago, que é diferente do Daniel. Então, a gente não vai poder, aquele profissional que tinha o Ctrl+C, Ctrl+V, ele está fora. Porque aquele nunca entrou, nunca fez uma visita naquela edificação, naquela empresa que ele deveria ter feito o PPRA. Hoje não, a partir de março, PGR, né? Então, vamos cobrir Você tem ideia, o que é que o PGR ele vai cobrir? Ele vai que hoje, praticamente, no PPRA a gente não faz, tipo um levantamento de risco por equipamento. O teu SPDA, a tua subestação, o teu grupo gerador. Sabe aquela cortadeirazinha de grama que tem lá? Vai ter que levantar risco daquilo ali. Vai ter que levantar risco daquilo ali. Né? E às vezes eu entrei, só para você ter ideia de norma de segurança, eu fui fazer uma visita em um determinado prédio para ver o sistema de SPDA. Fui fazer uma medição lá. E na hora que eu subi lá no teto, tinha um pessoal fazendo um serviço de restauração de telhado, coisa e tal. Eu mandei parar a obra, cara. Eu mandei parar a obra, porque ninguém estava com EPI, e principalmente o cara que estava trabalhando num prédio de 20, 30 andares. Quer dizer... 2 metros de altura já tem NR35. NR35, né? E NR35 é outro caso. Às vezes, você manda teu funcionário fazer o treinamento de NR35, tá? Aí, tá kits, tá. Você tem o papel. A pergunta é, teve o treinamento adequado? Passou para o PPRA e foi para o PCMSO, porque os exames, para quem trabalha com NR35, tem uns exames complementares. É uma dica que eu dou também para alguém, para qualquer tipo de empresa. Vai designar alguém para trabalhar em altura, para não perder o dinheiro do treinamento, primeiro faz os exames, porque tu pode gastar o dinheiro com treinamento e na hora que o cara for fazer o exame, ele não está apto para trabalhar em altura. Porque só entrando aí nesse... Pois não. Desculpe, lhe cortei, mas aí eu já ia entrar na pergunta aqui, eu pensei que você tinha encerrado. O Azevedo está perguntando aqui que na função do porteiro é obrigatório realizar o exame de audiometria, já que o mesmo atende muitas ligações dos condôminos, do interfone ali, né? Eu nunca vi esse exame de audiometria e nunca vi nenhum PCMSO contemplar isso aí, tá? Porque uma coisa que vai mudar, só um parênteses, vou voltar a essa pergunta. Só um parênteses. O PGR, hoje a gente é meio que engessado. O profissional da segurança, que seja o técnico de segurança de trabalho, o engenheiro de segurança de trabalho, ele faz o PPRA, tá?
e encaminha para o médico do trabalho. E, de repente, o médico, ele vai lá e faz o PCMSO dele. No novo PGR, a gente vai ter esse bate-papo, entendeu? De eu poder opinar lá no PCMSO, de repente ele poder opinar no PPRA. Eu nunca vi como exame é uma coisa muito determinada do médico do trabalho. Então, quando a gente pega um PCMSO, como eu já vi PCMSO para trabalho em altura, voltando rapidinho. PCMSO vai para o profissional médico, né? Ele que vai determinar ali as coisas. Médico do trabalho. E o PPRA é o segurança do trabalho, não é isso? É o único profissional. E com o PGR vai juntar tudo. A gente vai poder combinar, a gente vai poder dialogar sobre isso. De repente, ele recebe meu PPRA, meu PGR, no caso, né? E vai opinar alguma coisa. Ó, isso aqui eu acho assim, eu recebo o PCMSO dele, a gente vai ter meio que essa liberdade de um opinar no programa do outro. Que hoje eu não vejo isso. Você prepara o PPRA, manda para o médico, ele te prepara o PCMSO. Entendeu? Na saúde então, a gente chama isso de equipe multidisciplinar, né? Interdisciplinar. Sim. Eles interagem num resultado só. Então, para complementar a história da grande diferença do PGR, tá? A partir de ser o PGR, nós vamos ter que ter inventário de risco, vamos ter que ter matriz, inventário de equipamento por equipamento e um plano de ação, que, de certa forma, um pouco acanhado nesse aspecto, o PPRA ele já contempla isso, todo o plano de ação. Só que o que você vê na prática é que você faz o PPRA e quando chega lá no próximo ano para renovar, o PPRA estava dentro da gaveta, que não vai poder estar mais dentro da gaveta. Então, eu diria que a partir de março, Tiago, na minha visão, nessa área aí de PGR, a palavra de ordem, meu amigo, vai ser gerenciamento e acompanhamento. Tá? E aquele síndico ou qualquer outra empresa que não se achar capacitado para este gerenciamento e acompanhamento, você vai ter que contratar alguém para fazer a gestão do seu SST. Não tem deixa eu fazer um adendo. Para esse PGR, a gente já fala que estava na gaveta, automaticamente ele vai ter que ter feito alguma intervenção para baixar esse risco. Porque ele vai estipular um risco lá nível 3. Certo, o próximo ano não vai ter que ser nível 3, ele vai ter que fazer alguma coisa para que baixar esse nível, né? Sem falar que a gente está com um ano e meio, está sendo adiado, todo mundo acho que já ouviu falar, no E-Social. O E-Social não veio trazer nada de novo. O E-Social é toda a gestão de SST dentro de uma plataforma onde ela está linkada com Previdência Social, com o Ministério do Trabalho, com Caixa Econômica Federal. Então, já no E-Social, a gente ia ser obrigado a dar esse tipo de informação. Então, não tem mais como correr. Ou pelo PGR, em março, que é verdade, ou quando entrar o E-Social. O E-Social está para entrar agora em setembro desse ano, mas para empresas acima de 78 milhões de faturamento, que no caso de condomínio não é a realidade, né? E ainda eu tenho uma opinião sobre isso, eu acho que ainda vai ser adiado. Na minha visão, ele ainda vai ser postergado um pouquinho. Do E-Social? Acredito que sim. O E-Social, deixar bem claro, na parte de SST. A parte contábil, jurídica, fiscal, ele já trabalha aí de vento em popa já há uns 2 anos. O que ficou sendo adiado foi a parte de SST. Tá? Alexandre, uma coisa que já tinha, mas só que agora começou a ter muita procura da NR23, que a NR23 fala do combate a incêndio, né? Isso. E daí a gente tem a
as brigadas, os cursos de brigada, né, para funcionários. Então, fale um pouco para a gente sobre a 23. A NR23, na realidade, ela foi deixada meio na responsabilidade dos estados, né? O Alberto está mexendo comigo. Apague seu condomínio, deve entrar. Não é social. Que bom! E fale da boca de um anjo, eu quero entrar. Que bom que eu vou poder dizer que tem um amigo que entrou no E-Social na primeira fase, ó. E que paga os impostos ali com vontade. Ai, Então, Alberto. NR23, elas hoje estão na alçada do Estado, né? Então, cada Estado tem o seu PSIC, como a gente chama, o COCIP lá, todo o plano, mas que a gente geralmente recorre a muita IT do Estado de São Paulo, que na realidade é o Corpo Bombeiro mais bem equipado no Brasil, né? Mas o que temos aqui? Brigada de incêndio. Falar em treinamento, né? Tem todo o projeto, toda a capacitação de brigada de incêndio. Brigada de incêndio é muito complicado a gente convencer alguém para participar desse tal de brigada de incêndio, né? Aqui no prédio, o memorial descritivo daqui, quando o engenheiro fez para 4 pessoas na brigada de incêndio. Eu só tenho um zelador. O zelador ele vai participar. Eu vou participar, eu preciso de mais 2 pessoas. Tá? Então, aí a portaria virtual, portaria remota. Aqui é remota. Então, eu vou precisar de mais 2 voluntários aqui, condôminos, tá certo? Que vai ter que compor, porque a brigada de incêndio, ela, além de ser muito importantíssima, muito importante o treinamento e a capacitação, ela é um item preponderante para você tirar seu AVCB. Se é a brigada de incêndio, o bombeiro não vai renovar ou fazer teu AVCB. Então, importantíssimo brigada de incêndio, Tiago. É outro treinamento. Outra coisa, você tem aqui extintor, hidrante, central de alarme, e teu funcionário, e você como síndico, e outras pessoas no prédio não sabem utilizar. Quer dizer, para que adianta eu ter todo esse equipamento de segurança que custa uma nota, que não é barato, e está lá parado. Existe, mas ninguém sabe usar. Mais uma vez, é aquela história de correr. Eu já fiz treinamento de brigada de incêndio, que o cara simplesmente ele quer o certificado para dar entrada no AVCB. Mas o que é que acontece? Treinamento não desce ninguém. Quer dizer, gente, é a saúde, é a vida de todo mundo que mora naquele condomínio, né? Ali porque o morador ali, no curso ele ensina a usar o extintor, ele ensina a pegar, desenrolar a mangueira, tem uma técnica específica até para se armazenar a mangueira, não é isso? Tem toda a técnica e tem a técnica dos primeiros socorros. Brigada de incêndio não é só você manusear equipamentos de combate a incêndio. Dentro do treinamento de brigada, tem um treinamento de primeiros socorros. Interessantíssimo. O Alberto, ele pergunta aqui, a equipe de atendimento da portaria remota conta na brigada do prédio? Ou seja, você tem um prédio, você tem a portaria remota. O pessoal no sinistro, o pessoal que vai atender, ele conta para a renovação desse AVCB do condomínio? Ele pode vir até isso, Alexandre? É isso, Alberto? Eu acredito que seja isso. Responde isso, Alexandre. Tá. O pessoal de portaria remota, ele não está no empreendimento, ele não está no teu condomínio, ele está lá na base dele, né? Ele não é funcionário do teu condomínio, ele é funcionário lá da prestadora de serviço da portaria remota. A brigada de incêndio é para moradores, funcionários permanentes dentro do condomínio. Agora, nada impede desse pessoal de portaria remota
estarem treinados e capacitados para esse tipo de coisa. Os patrulheiros, né? A nossa portaria remota aqui, eles têm as pessoas que a gente designa como patrulheiro. Eles ficam aqui rodando na redondeza, de vez em quando passa aqui. Esse pessoal, eles têm que estar apto com treinamento de brigada discente. Foi, Alberto, da live? Isso. Foi, Alberto, da live. Eu só vou fazer um adendo, pessoal, 56 minutos de live já, vamos encerrar, né? Eu penso, Alexandre, que poderia sim fazer parte, ou seja, uma vez que o condomínio tem um contrato com essa prestadora de serviço, não tem esses funcionários que vão ficar permanentes, mas tem o suporte dos funcionários que vai até o condomínio na hora do sinistro, eu preciso de pessoas habilitadas e qualificadas para dar o suporte à vida. Não é? Esse é o meu pensamento. Não, tudo bem, mas ele lhe dá esse suporte, tá? Mas ele não está dentro da brigada de incêndio do seu prédio. É um serviço a mais que ele está prestando. Tá certo? Eu tenho que se contratar uma portaria remota que tenha profissionais capacitados para esse tipo de coisa. Mas o que eu quero lhe dizer é que dentro da exigência do Corpo de Bombeiro, você vai ter que fazer a sua brigada de incêndio com aquela quantidade de pessoas que trabalham diretamente e residem dentro do condomínio. Mas a Cláudia aqui está dizendo que fez no condomínio dela e só foi com porteiros, né, com os agentes de portaria, ela e o síndico, e o presidente do conselho, mais ninguém. É uma dor, Cláudia, é uma dor que a gente carrega, essa dor a gente carrega. Alexandre, foi uma satisfação, tá, ter você aqui. Eu acho que esse assunto é muito bom, a gente tem que discutir muito mais sobre questão de segurança e saúde. Eu teria muito mais coisa para colocar para vocês aqui, mas infelizmente o tempo é curto. Uma hora então, assim, a gente precisa fazer mais esses papos, tá? Instigar mais o síndico a buscar conhecimento e saber o que cobrar dos seus prestadores de serviço, né? Então, cara, sem palavras para você, tá? Para falar, assim, o conteúdo que você nos passou, a aula que você nos passou, e deixar para você aí, para você fazer seus agradecimentos, tá? Tá com você, cara. Eu fico à disposição no que você precisar, tá? Aqui em Maceió. Como você sabe, eu trabalho com condomínios, vivo condomínios, eu sonho com condomínios, eu acordo pensando que estou em alguma coisa. Mas não, eu estou pensando num condomínio. Mas o que você precisar, eu estou aqui para te ajudar, para a gente trocar figurinhas e levar o melhor conteúdo para os nossos síndicos, tá? Vai lá. Ok. Valeu, é você. Todo você. Beleza. Antes de agradecer, eu quero lhe dizer que eu uso uma frase sua. Em algum momento eu ouvi você dizer, eu sou condomínio, eu não sou condômino, eu não sou síndico, eu sou pelo condomínio. É isso que eu faço aqui no meu prédio. Eu sou pelo condomínio, tá? Se é bom para o condomínio, então tá valendo. É por aí, tá?